demonstrando o teu poder e a tua ação soberana de resgatar pecadores. Deus bendito, nós estamos gratos pela majestade do Senhor, que tem alcançado, convencido pessoas a estar próximo do Senhor, a render a sua vida ao Senhor, e muitos têm entregado a sua vida de forma dedicada, também se oferecendo a serem ministros do Evangelho. E por isso nós queremos, no dia de hoje, te agradecer por mais uma turma do Seminário Martin Butzer que se formou ontem. Te louvamos por essa instituição, agradecemos ao Senhor pelos seus 13 anos e como, de maneira muito impressionante, nós vemos a solidificação dessa casa de formação e como ali muitos têm realmente sido instruídos com precisão, com dedicação, com esforço, para que eles possam proclamar e anunciar com clareza as verdades que o Senhor revelou para nós no Evangelho. Obrigado, Pai. Abençoa esses formandos e usa-os como instrumento poderoso nas tuas mãos para o alcance das nações. Também queremos te agradecer por aqueles que têm dedicado a sua vida ao serviço das questões materiais da igreja, os diáconos. Pai, hoje celebra-se o dia do diácono na nossa tradição batista e nós queremos agradecer ao Senhor pelos diáconos que o Senhor tem concedido à igreja. Obrigado por homens fiéis que, tendo que cuidar da sua família, do seu sustento, do seu trabalho, ainda separam tempo na sua agenda corrida para abençoar os irmãos da igreja, cuidar das necessidades dos irmãos da igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem despertado no coração de servos do Senhor essa necessidade e essa ação real de serviço de amor. Nós te louvamos pelos diáconos da igreja do Senhor com muita alegria em nosso coração e também com o pedido de que o Senhor continue os abençoando, os preservando, guardando e encorajando, renovando as forças, que eles percebam que o trabalho deles no Senhor, de maneira nenhuma, é vão. Abençoa esses homens. Pai, nós também queremos agradecer pela Igreja da Trindade, te louvar ao Senhor por essa igreja que ontem, mais uma vez, pôde ter a alegria de ordenar um homem ao ministério pastoral. E nós te agradecemos pela vida de Paulo e a dedicação dele, né, que já aos 61 anos, quando muitos estão querendo parar de trabalhar e parar de fazer as coisas, ele se dedica agora a assumir essa posição de cuidado das ovelhas do Senhor. Nós te agradecemos pela vida dele, te louvamos pela vida de Paulo, pedimos que o Senhor o encoraje, o preserve e que ele seja perseverante na obra ministerial, fiel na obra ministerial, pregando com intrepidez e também com fidelidade, com precisão, com clareza, comunicando as verdades do Evangelho. Abençoa o Paulo, abençoa a Igreja da Trindade. Nós te louvamos por essa igreja e como o Senhor tem despertado ali homens para serem ministros do Evangelho. Pai, nós também queremos te agradecer pela terceira Igreja Batista de Presidente Prudente. Obrigado por esta igreja que, nos seus longos anos, tem abençoado aquela cidade, a sua região. E nós queremos, cheios de gratidão no coração, reconhecendo a obra do Senhor ali, também suplicar por esta igreja, que o Senhor os abençoe e que eles possam também perseverar sendo luz ali em Presidente Prudente, sendo sal em Presidente Prudente, testemunhando da obra maravilhosa do Senhor Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor, por estas igrejas. E mais uma vez, como fizemos de manhã, queremos também lembrar aquela cidade no Paraná que sofreu com essa ocasião desse desastre natural, pedindo que o Senhor se mostre maravilhoso e grandioso para aquelas pessoas, que no meio dessa dor, desse sofrimento, eles possam ter a clareza da Tua majestade e da Tua glória, e que esta ocasião não seja para a morte, mas seja para a glorificação do Teu santo nome, a vida e a salvação de muitas pessoas. É o nosso clamor. Se faz presente e se faz grande
naquele lugar, salvando, alcançando aqueles que estão distantes e perdidos. Pai, mais uma vez nós vamos abrir a Tua palavra para ouvir a voz do Senhor na Sagrada Escritura, texto que o Senhor inspirou os Seus santos apóstolos e profetas. E nós queremos clamar agora que o Senhor fale conosco mais uma vez. Que o Teu Santo Espírito, de maneira poderosa, haja em nosso meio, nos trazendo confirmação da nossa fé, trazendo consolo, renovo, mas também confrontação, correção, disciplina e também salvação, se for necessário. Abençoa o nosso tempo juntos agora, na medida em que nós ouvimos a voz do Senhor, e fala conosco. Tira as escamas dos nossos olhos, tira a cera dos nossos ouvidos, para que nós possamos ter clareza da revelação e vivermos vidas piedosas para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, é a nossa oração em Jesus mesmo. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Essa pequena carta aí que está espremida entre a carta a Tito e a carta aos Hebreus. Fico olhando para vocês assim, pensando, né? Essa igreja aqui é composta da turma do fundão, né? É muito impressionante. Mas tudo bem, tudo bem. Eu me sinto muito longe de vocês ficam muito longe de mim. Eu tomo banho, gente. Tomo banho de manhã, tomo banho à tarde, venho cheirosinho para a igreja. Vocês podem chegar mais perto, tem problema. Minha família também. Não tem problema vocês virem para frente, não. Carta do apóstolo Paulo a Filemon, palavra de Deus, escritura sagrada. Verdade infalível e inerrante. Diz assim, eu quero ler toda a carta com vocês. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você,
ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo, como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Você acabou de invadir a intimidade de Filemão. Nós temos considerado essa breve carta e começamos a considerá-la na semana passada, e eu disse, né, que essa carta ela é muito peculiar dentre todos os documentos que nós temos do Novo Testamento, porque não só é uma carta que é dirigida a um indivíduo, mas ela é um assunto particular que Paulo está tratando com Filemão, mas que, pela soberania de Deus, ele determina que esse conteúdo desse tratamento individual, quando Paulo vai se dirigir a Filemão, ele passa a ser inspirado pelo Espírito, porque Deus, de maneira extraordinária, vai extrapolar a casa de Filemão para que esse ensino chegue a toda a igreja, sendo consolidado como escritura sagrada, como uma carta que deve ser para toda a igreja. Então, imagina aí que você pegou o celular de Filemão e aí você abriu o WhatsApp dele e lá tinha lá o apóstolo Paulo. E aí tem lá uma mensagem do apóstolo Paulo para Filemão, né? E é isso, Paulo está usando a tecnologia dos dias dele, papel, caneta, que nem era papel e caneta, né? Mas uma pena, uma tinta, para escrever para Filemão algo que é muito particular. E nós vimos na semana passada, então, como Paulo começa essa carta a Filemão, louvando a vida de Filemão, dizendo como Filemão é um homem precioso para a igreja. Filemão é alguém que tem demonstrado a sua fé e o seu amor, fé para com o Senhor e amor para com a igreja. E Paulo louva, Paulo vai dizer que o testemunho de vida de Filemão tem sido motivo de grande alegria e consolo para o apóstolo Paulo, ao saber como ele tem se dedicado à igreja. Lembra que eu falei? A igreja em Colosso, ela se reúne na casa de Filemão, e semanalmente ele está recebendo todos aqueles irmãos ali, hospedando a igreja do Senhor na sua própria casa, junto com a sua esposa Áfia, seu filho Arquipo. Nós vemos ali também referenciado no final da carta de Colossenses. E Paulo então louva a piedade, Paulo louva a vida santa de Filemão, de modo que nos dá uma orientação para nós nos alegrarmos nos santos. Nós devemos nos alegrar com os santos, celebrar aqueles que são piedosos e desejar viver com eles. Se tem alguém que nós devemos desejar conviver, crescer e amar, são os grandes santos de Deus, como Paulo fala aqui de Filemão, muito bem, expressando: Filemão, você é um grande homem de Deus, eu amo você, amo o seu testemunho, que alegria é ouvir do seu testemunho. Mas a segunda parte da carta, que é a parte que nós vamos considerar nesta noite, Paulo agora tem um pedido para fazer a Filemão. Ele tem um pedido a fazer a Filemão. Paulo começa, obviamente, falando, né, da sua condição de autoridade que ele tem. Ele é um apóstolo. Ele é um apóstolo. E depois, então, de saudar a Filemão, saudar a casa de Filemão, dizer: olha, Filemão, eu sou grato a Deus pela sua vida, você é alguém muito especial para mim, eu tenho uma coisa para te dizer.
eu tenho autoridade plena. O verso 8 deixa isso muito claro. Eu tenho plena liberdade de mandar em você, Filemão. Eu sou um apóstolo chamado pelo próprio Cristo. E eu tenho, então, essa condição. Se eu quiser mandar você, eu posso mandar. Mas, ao invés de mandar, eu quero, no entanto, fazer um pedido. Fazer um pedido em nome do amor. Coisa bonita, né? Filemão, eu tenho um pedido para você, né, em nome do amor. O apóstolo Paulo está preparando aqui algo, né, que parece que não tem muito segredo, né? Que coisa, né? Se Paulo tem essa relação assim com Filemão, tão próximo, se eles são tão amigos, se Paulo ele tem toda essa disposição de coração, né, entendendo a piedade, a fé de Filemão. Falei na semana passada, né? Imagina o Filemão lendo essas primeiras frases aqui do texto e já começando a sentir o pavãozão, né? Falou, nossa, o apóstolo Paulo tem grande respeito por mim, né? Se Paulo demonstra tudo isso, por que agora ele prepara esse caminho agora, então, para fazer um pedido que parece ser uma coisa muito simples? Por que Paulo está falando assim, com tantas palavras, com tanta prolixidade, para fazer um pedido para Filemão? Porque o pedido que Paulo tem para fazer para Filemão, meus irmãos, é o pedido mais difícil que alguém pode ouvir na vida. O pedido que Paulo tem para fazer para Filemão é o pedido mais difícil que alguém pode ouvir. O pedido de Paulo é em favor de Onésimo, que é alguém que traiu Filemão. É alguém que traiu Filemão. O texto ele não é muito claro a respeito do que aconteceu em relação a Filemão e Onésimo. Não é claro. Mas o texto dá algumas dicas para nós a respeito de que Onésimo foi alguém que ofendeu a Filemão. Onésimo foi alguém que ofendeu Filemão. Algumas coisas, algumas dicas que deixa claro isso para a gente. O verso 11 vai dizer que Onésimo foi inútil para Filemão. Ele era inútil para você. Mas, especialmente, o verso 18. O apóstolo Paulo diz assim, se ele causou algum dano a você, ou se lhe deve alguma coisa. Se ele causou algum dano a você, ou se ele deve alguma coisa para você. Então o apóstolo deixa muito claro que Onésimo foi alguém, né, que, de alguma maneira, que não é tão clara para a gente no sentido do que aconteceu, feriu Filemão, traiu Filemão. Provavelmente roubando Filemão. E, mais, o texto deixa claro para a gente que eles tinham uma relação de trabalho. Filemão é senhor de Onésimo. Onésimo é escravo de Filemão. Serve na casa de Filemão. É alguém que tem a sua vida dedicada a Filemão. E eu não tenho tempo, infelizmente, de lidar com a questão da escravidão no primeiro século, ou a escravidão conceitual. Mas o fato é que a cultura aqui, ela é assim. E vendo o testemunho que o apóstolo Paulo dá a respeito de Filemão, é óbvio que Filemão é um bom senhor. Se Filemão é alguém que dá bom testemunho de fé, se Filemão é alguém que dá bom testemunho de amor e cuidado pelas pessoas, ele é um bom senhor, ele cuida bem dos seus servos, dos seus escravos, daqueles que estão à disposição no serviço da sua casa. Mas por algum motivo que não está claro para a gente, Onésimo
ele então foge da casa de Filemon. Provavelmente levando alguma coisa consigo, roubando Filemon. E foge para longe. Ele sai do Vale de Colossos e vai para o lugar onde provavelmente nunca será achado. Quando você quer fugir, para onde você vai? Para um lugar onde tem uma multidão. Você vai entrar no meio daquela multidão e ali ninguém vai te achar. E Onésimo, então, ele foge para a capital do império. Foge para Roma. Foge para Roma. Mas o que acontece com Onésimo é algo extraordinário. O texto não fala também como. O apóstolo Paulo não conta para a gente como. Mas ele diz para a gente o seguinte, que ele se encontrou com Onésimo em Roma. E que nesse encontro com Onésimo em Roma, que já é um negócio, né, espantoso, agora os dois estão, então, juntos. E o apóstolo Paulo prega para Onésimo, e Onésimo é salvo. Onésimo se arrepende dos seus pecados e é agora então um filho da fé de Paulo. Onésimo aceita a palavra da salvação, se arrepende dos seus pecados, confia em Cristo. E ele que então havia sido inútil para Filemon, se torna um instrumento de utilidade para o apóstolo Paulo. Onésimo agora ao lado do apóstolo Paulo em Roma, mesmo em cadeias, o apóstolo Paulo vai dizer aí 2 vezes, né? Eu estou preso, sou prisioneiro pelo nome do Senhor. Onésimo agora então é alguém que é útil para o apóstolo Paulo. Ele é útil para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo de alguma maneira está recebendo ajuda de Onésimo, está recebendo um suporte de Onésimo. Mas o que acontece então é que o apóstolo Paulo agora tem um dilema diante de si. Esse homem chegou a Roma e esse homem ouviu a palavra do Evangelho e esse homem agora tem mostrado fruto de arrependimento, fé e nova vida ao lado do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo sabe que Onésimo é um servo que defraudou o seu senhor. O apóstolo Paulo sabe que Onésimo é um servo que defraudou o seu senhor. E nesse sentido, antes de nós tratarmos da questão do pedido que Paulo vai fazer a Filemon, a gente precisa compreender a relação do apóstolo Paulo aqui com o próprio Onésimo. Porque normalmente a gente já parte direto para entender, né, o pedido que Paulo faz a Filemon, e esse é o grande alvo do texto. Mas nós não podemos deixar de perceber aqui de como Paulo instrui Onésimo a lidar com o verdadeiro arrependimento. O apóstolo Paulo, tendo Onésimo perto de si, sabendo que esse homem agora confessa a fé em Jesus, diz: Onésimo, olha, você está sendo uma bênção aqui para mim. É uma grande alegria ver o fruto do Espírito Santo na sua vida. Mas, sabe, esse seu passado aí, ele não pode simplesmente ser jogado para debaixo do tapete. As suas ações não podem simplesmente ser varridas e escondidas, tapadas, como simplesmente, muitas vezes, a gente gosta de pensar que elas deveriam ser. E o apóstolo Paulo, então, vira para Onésimo e diz o seguinte: Onésimo, vou mandar você de volta para Colossos. E você vai lá encontrar com Filemon. Eu vou mandar você de volta para Colossos. E você vai lá se encontrar com Filemon. Porque você tem uma coisinha para tratar com ele lá. E meus irmãos, a gente precisa entender com muita clareza isso. Que a conversão, ela não é simplesmente
né, uma coisa onde nós entramos num estado para com Deus e simplesmente esquecemos o passado. Assim, não, o passado não importa mais. O que importa é daqui para frente. E tudo aquilo que eu já vivi, então eu não preciso mais considerar. É como se nunca tivesse existido. Isso é ilusão. Isso é falta de entendimento do que é o verdadeiro arrependimento. Hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal que está na classe dos novos membros, né, e repetir para eles aquela realidade do que é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, irmãos, é muito mais do que simplesmente uma convicção forte de que você erra. E se você for muito honesto consigo mesmo, não é muito difícil você notar que você tem desvios sérios. Não é muito difícil. Só você ser um pouco honesto com você, você vai perceber. O problema é o que a gente faz com essa percepção. Muitas vezes a gente arruma algumas desculpas, né? Mas isso aí todo mundo erra, né? É assim mesmo, é normal. Todo mundo tem o seu pé de barro. Todo mundo tem os seus erros e por isso eu estou nesse bojo aí da galera. Todo mundo faz isso. Primeira coisa que nós precisamos fazer para considerar o arrependimento com seriedade é abraçar com seriedade os nossos erros. Abraçar com seriedade aquilo que nós fazemos que transgride a lei, a moral, a santidade do Senhor. E eu disse para o pessoal hoje de manhã que o grande exemplo para mim de que nós precisamos fazer isso, abraçar a convicção do nosso pecado com clareza, abraçar os nossos erros com convicção, com firmeza, é porque fazer isso, ou na falta de fazer isso, você está pior até do que Judas. Porque se você lê o relato dos evangelistas, especialmente o evangelista Mateus, ele vai deixar claro que quando Jesus é preso, e Judas sabe dessa informação que Jesus foi preso, ele vai lá ao Sinédrio, e ele diz para os líderes judeus: eu pequei traindo sangue inocente. E Judas então tem uma convicção muito forte de que ele errou. E não só de que ele errou, ele chama de pecado. Eu pequei. É isso que ele diz. Eu pequei traindo sangue inocente. Mas isso não é arrependimento. Isso é só a primeira parte do arrependimento. O arrependimento começa com essa convicção forte, real, de que nós transgredimos a lei do Senhor, de que nós ferimos a santidade de Deus, de que nós nos opomos àquilo que Deus nos ordena. Mas o arrependimento verdadeiro, ele só é real quando ele termina diante do Senhor, no clamor por misericórdia e perdão. O arrependimento só é real quando ele une a convicção de pecado à convicção de que Deus exerce misericórdia, e você então corre para Deus e diz como o rei Davi: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me purifica. Senhor, me lava. Porque se o Senhor me lavar, aí sim eu vou ficar puro. Arrependimento, ele não é simplesmente uma convicção de que nós erramos, de maneira abstrata, genérica. Todo mundo erra. Não. É uma convicção real de que você feriu a Deus. É descobrir como Jonas, nos seus pecados, dar nome a ele. É descobrir que Deus é misericordioso para aqueles que se quebrantam diante dele, se humilham diante dele, clamando por misericórdia. Mas além disso, o arrependimento verdadeiro, real, envolve reparação. Reparação. É necessário reparação. Essa história é muito clara quando a gente, ou essa realidade
do arrependimento pleno é muito claro quando a gente vê o caso de Zaqueu, não é? Que era um publicano, que sabendo que Jesus ia passar ali perto da sua casa ou na sua região, ele vai lá e quer ver Jesus. E ele corre para ver Jesus, dá um jeito, sobe nas árvores para ver Jesus, né? No sicômoro. E Jesus então fala para Zaqueu: Zaqueu, eu vou para a sua casa hoje. E naquele dia, Zaqueu é confrontado pelo Senhor Jesus, ele crê no Senhor Jesus, ele se arrepende, ele clama a misericórdia do Senhor, e não só isso, ele diz que ele vai reparar todas aquelas pessoas que ele havia roubado, pagando em multiplicidade aquilo que ele havia defraudado. Arrependimento real. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui para a gente que ele não é simplesmente, né, passar uma borracha no sentido que esquece isso aqui eu não preciso mais lidar com isso. Arrependimento real envolve a convicção do erro, envolve a busca pela misericórdia no Senhor, e envolve a reparação. A reparação. Envolve a busca pela reconciliação. E o apóstolo Paulo, então, vai fazer isso com Onésimo. Onésimo, se prepara aí, arruma teus paninhos aí, que eu vou mandar você de volta para Colossos. Mas a grande ênfase para a gente aqui não é tanto naquilo que o apóstolo Paulo falou para Onésimo, mas naquilo que Paulo fala para Filemão. E é isso que deve chamar muito a sua atenção na noite de hoje, quando o apóstolo Paulo, então, pede para Filemão que ele acolha Onésimo, receba a Onésimo. Em nome do amor, Filemão, considere Onésimo agora como útil. Receba Onésimo agora como alguém que é útil para você. E não só como útil. Pensa, Onésimo era um escravo, era um servo, era alguém que trabalhava para Filemão. E que pelo jeito também não era um ótimo trabalhador, né? Eu ia fazer uma piada aqui, mas como hoje de manhã eu já fui um pouco... Falei contra a xenofobia, não vou fazer ela agora não. Mas ele era do time dos preguiçosos, né? Talvez no estado do Nordeste do Brasil. Que é conhecido popularmente porque a galera gosta da rede. Né? Muito pesado essa piada? Não. Desculpa. Mas ele era da galera que não é muito assim chegada ao trampo, né? Vai devagar, vai no ritmo dele e tal. Mas ele era um servo inútil. E além disso, agora ele é recebido como alguém que é transformado. Na regeneração, irmãos, Onésimo está acontecendo com ele exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que a gente vai considerar de manhã. Né? Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe. Trabalhe para o seu próprio sustento. E agora, a própria regeneração de Onésimo demonstra que esse homem que antes era inútil, porque não gostava de trabalhar, agora, por ser salvo, ele gosta de trabalhar e por isso, então, agora ele é útil. Mas não é esse o grande argumento do apóstolo Paulo. Não é esse o grande argumento do apóstolo Paulo. O grande argumento do apóstolo Paulo não é que agora Onésimo vai ser um bom trabalhador. O grande argumento do apóstolo Paulo está no verso 16. Você vai receber Onésimo não com alguém que simplesmente agora vai trabalhar bem para você. Não simplesmente como um escravo, um servo que tem utilidade. Mas você vai receber Onésimo como irmão caríssimo. Filemão, meu grande pedido para você é que você, em nome do amor, receba Onésimo como irmão caríssimo. Meus queridos, hoje de manhã a gente tratou um pouco da visão da igreja e nós falamos de como a igreja é unida no Senhor Jesus, ela é uma só em Cristo.
ao mesmo tempo que nós falamos da diversidade, né? A igreja é colorida, ela é multicolorida. Na multiforme sabedoria de Deus, nós temos gente de toda tribo, toda língua, toda raça, toda nação no seio da igreja. E mesmo que nós olhemos para o texto de Jonas, por exemplo, e nós tenhamos toda a crítica em relação a Jonas, porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Muitas vezes nós repetimos o coração de Jonas porque a gente não considera a realidade real disso aqui. É muito fácil para a gente, e preste atenção no que eu vou dizer, é muito fácil para a gente, nessa multiplicidade, na diversidade da igreja, ter o desejo ardente de que alguma tribo, lá em Vanuatu, se converta ao Senhor. É muito fácil nós desejarmos que alguma vila no sul da Indonésia conheça a maravilha do Evangelho. Sabe o que é difícil a gente querer ver? O cara que roubou você semana passada ser convertido a Jesus Cristo. E é esse o pedido que Paulo está fazendo para Filemão. Filemão, Onésimo roubou você, traiu você, mas ele foi encontrado aqui pelo Espírito Santo de Deus, e agora ele está unido a você em Cristo Jesus. Por isso eu estou mandando ele de volta para você aí, para que você o receba, não simplesmente como um escravo que antes não trabalhava, mas agora trabalha, mas para que você o receba como irmão em Cristo, sabendo que você está unido a Ele, como co-herdeiro de Deus, como coparticipantes das promessas de Deus, como membro do mesmo corpo. Esse é o pedido do apóstolo Paulo. Não é para que Filemão deseje a conversão dos brasileiros 2000 anos depois. Não é o pedido para que Filemão esteja engajado em missões transculturais. O pedido de Paulo para Filemão é: esse cara que roubou você, eu estou mandando ele de volta porque agora você vai receber ele como teu irmão em Cristo. Já parou para pensar na dificuldade desse pedido de Paulo? Porque é esse o pedido. Esse é o pedido que Paulo faz a Onésimo. A Filemão, perdão, a respeito de Onésimo. Por isso que Paulo precisa ser tão enfático em dizer: Filemão, eu peço isso a você, em nome do amor que você tem pela igreja de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer aquilo que ele fala no verso 6. Eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Porque quando você for capaz de receber na sua casa aquele que te traiu e te roubou, você vai conhecer a plenitude daquilo que Cristo fez por você, dando a você a comunhão, sendo que você era inimigo dele. Dando a você a comunhão, sendo que você era alguém que cuspiu na cara dele. Esse é o pedido do apóstolo Paulo. E é um pedido, obviamente, que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com bens materiais. O apóstolo Paulo vai deixar claramente: olha, né, recebe ele ainda como escravo, ou seja, ele ainda é seu escravo, ele ainda pertence a você, não é para você simplesmente deixar quieto isso. Se ele está devendo alguma coisa, eu vou pagar. Mas recebe ele como seu irmão em Cristo. Mais significativo do que isso é impossível. Olha a linguagem que o apóstolo Paulo usa no verso 17. Se você me considera o companheiro, receba-o como receberia a mim. Olha a linguagem do apóstolo Paulo. Lembra da pessoa aí que você sente saudades? Uma pessoa que você tem muita saudade.
e que você se corresponde com essa pessoa, e no dia que você encontra com essa pessoa, é aquele dia que você abre os braços bem largos, assim, para dar um abraço nela. E aí quando você abraça ela, você fica um tempão abraçado com ela. Com certeza o apóstolo Paulo era essa pessoa que causava esse sentimento. Poxa, quando eu encontrar Paulo, eu quero abraçá-lo. Vou ficar com ele abraçado aqui um tempão. E o apóstolo Paulo então está dizendo, olha, se você me receberia aí com um abraço grande, é esse abraço que você tem que receber, Onésimo. Porque ele é agora também o seu irmão em Cristo, unido a você. Unido a você. Então, Filemão, reanime o meu coração em Cristo, é o que o apóstolo Paulo vai pedir no verso 20. Que eu receba de você, no Senhor, esse benefício. Eu não quero impor isso para você. Não quero mandar isso para você. Mandar que você faça isso. Porque, Onésimo, eu sei da sua fé e do seu amor. Por isso, então, eu quero que isso seja espontâneo de você. Olha o verso 14 e 15. Verso 14, né? Não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. O apóstolo Paulo, então, está despertando a consciência de Filemão para receber Onésimo como um irmão. Nesse grande desafio de receber alguém que o havia roubado e o traído. E, meus queridos, o meu grande desafio, então, para a nossa igreja aqui, nossa igreja que está nascendo em Jacareí, ao considerar essa carta de Filemão, é que nós precisamos ter esse mesmo pedido que Paulo fez a Filemão, estendido a todos nós, de que nós estejamos abertos, em nome do amor do Senhor, a receber pessoas que foram salvas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Na semana passada eu falei para vocês de como nós devemos amar os santos, de como nós devemos almejar ser iguais àqueles que são iguais a Cristo e buscar conviver com eles. Mas a carta de Filemão também mostra para a gente que a gente precisa ter a disposição de acolher a obra do Senhor naqueles que são imorais, perversos, adúlteros, roubadores, avarentos. Mas que são transformados no Espírito Santo, em arrependimento e fé e amor. Essa igreja aqui precisa aprender, já, agora, essa é a hora, enquanto ela ainda está se formando como igreja, a receber a obra do Senhor na vida dos mais quebrados. Dos mais quebrados. A gente não quer receber aqui gente que está com a vida pronta. Nós queremos receber aqui pecadores que foram regenerados. E nós queremos estender a comunhão plena neles, para ver essa grande obra de Deus que transforma pecadores. Para ver a grande obra transformadora do Senhor, que transforma aquele que era adúltero em alguém que é fiel. Transforma aquele que era ladrão em alguém que é generoso, doador, pelo esforço do seu próprio trabalho. Alguém que era dominado por substâncias e que agora consegue ter domínio sobre elas. Alguém que era avarento, invejoso, assassino. E que agora tem generosidade, sabe louvar e bendizer os irmãos, e valoriza e protege a vida, porque o Espírito Santo de Deus fez essa obra
espetacular, majestosa e grandiosa. Meus irmãos, o pedido que o apóstolo Paulo faz a Filemon é o pedido mais difícil que Cristo faz para nós. De que nós acolhamos, de que nós recebamos, de que nós estendamos a comunhão para todos os que estão em Cristo, mesmo aqueles que nos feriram pessoalmente. Não só distante, não só do outro lado do mundo. Desejar a salvação do outro lado do mundo é até simples e fácil. Nós precisamos desejar a salvação dos nossos inimigos, como Deus desejou a salvação dos inimigos dele e realizou a salvação dos inimigos dele. Essa igreja precisa aprender isso. Essa igreja precisa viver isso. E se você não está disposto a acolher a obra do Espírito Santo na vida de pessoas, quero dizer para você que essa igreja não é uma igreja para você. Se você não está disposto a acolher a obra do Espírito Santo em pessoas quebradas, essa igreja não é para você. Esse é um lugar de gente que o Espírito Santo está trabalhando para transformar a imagem de Cristo. E Ele tem poder para fazer. Ele faz para a glória do nome dEle. E eu quero ser testemunha dessa obra de Deus aqui no nosso meio, na cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba. E essa igreja precisa ser um lugar desse testemunho, de que Deus muda gente inútil em pessoas úteis, fazendo inimigos em irmãos, para mostrar a grandiosa graça e glória do nome dele. O pedido que Deus faz aqui por meio de Paulo a Filemon é o pedido que ele faz a toda a igreja. E é por isso que o WhatsApp de Filemon foi vazado. Porque esse pedido não depende, e não foi feito só para ele, foi feito para mim e foi feito para você. Porque é um dever. E é esperado, então, de todo crente, sem precisar forçar, sem precisar mandar, que ele seja acolhedor da obra do Espírito Santo. Olha como o apóstolo Paulo termina no verso 21. Estou certo da sua obediência, e por isso eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E prepara também aí um lugar, porque se Deus quiser, logo eu saio dessa cadeia e vou aí te visitar. Todos esses irmãos aqui comigo te mandam saudação, e a graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês, demonstrando a unidade que temos em Cristo. O apóstolo Paulo não precisou forçar a Filemon, mas ele tinha convicção. Filemon iria receber Onésimo. E o Espírito Santo vai trabalhar no nosso meio sem forçar. Que os crentes verdadeiros receberão a obra do Senhor no nosso meio. Amém? Vamos orar? Deus bendito, obrigado porque o Senhor nos salva. Obrigado porque o Senhor nos tira da condição de filhos da ira, filhos da desobediência, inimigos do Senhor e nos transforma agora em teus filhos. Nós te bendizemos e agradecemos por isso. Senhor, nesse momento agora, nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor tire de nós qualquer ilusão de justiça própria que possa gerar em nós aquela mesma convicção completamente equivocada do fariseu que orava no templo dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Senhor, nos livra dessa ilusão tola de que nos achegamos a Ti por qualquer mérito pessoal e próprio. E livres dessa ilusão, completamente convictos de que estamos somente pelos méritos de Cristo, no poder do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo diante do Senhor,
nos dá alegria em ver novas pessoas confessando a graça do Senhor, confessando que creem em Jesus e se arrependendo dos seus pecados, vivem agora em nova vida e santidade de vida, em vida piedosa. Pai, e nos move também, assim como o Senhor moveu Filemão a receber o seu inimigo Onésimo, a receber também aqui aqueles que nos feriram, se eles forem resgatados pelo Senhor. Nos dá disposição, Senhor, de ser generosos para acolher a grande obra do Senhor com alegria, celebrando as ovelhas que foram achadas, as dracmas que foram achadas, celebrando os filhos que foram achados. Pai, concede a essa igreja que está nascendo aqui em Jacareí, que nós tenhamos alegria e que a festa que acontece no céu quando um pecador é achado, seja também a festa nossa aqui. E que nós então celebremos com grande alegria a obra do Senhor e acolhamos, recebamos esses novos irmãos em Cristo Jesus, sendo para eles apoio, sendo para eles consolo, renovo, sendo para eles caminho de santificação e afiação, que nós sejamos discipuladores, que amam a Cristo e ao povo do Senhor. Essa é a nossa súplica em Jesus de Nazaré. Amém.